aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech Dicas e Truques. Imagina que você precisa fazer um upgrade no seu micro e você precisa saber qual que é o processador do seu micro, qual que é o soquete que o seu micro usa, qual tipo de memória que você tem no seu micro, qual o IP da sua máquina, enfim, um monte de informações que às vezes ficam escondidas e que é difícil da gente saber onde estão essas informações. Eu vou mostrar para vocês hoje um software que vai te mostrar tudo isso de maneira fácil e prática e, o mais importante, de graça e seguro. Eu espero que vocês gostem e que vocês curtam o vídeo. E pedindo mais uma vez para vocês, pessoal, se inscreva no canal, compartilhem o vídeo, dá seu like aí, liga o sininho para receber as notificações do canal quando tem vídeo novo, tá bom? Então bora lá ver esse software que vai ajudar em muito. Bom, pessoal, o software que a gente vai estar utilizando é o SPEC. A gente já está na página de download aqui, tá? Eu vou fazer o download e vou instalar com vocês, tá bom? Então ele fez o download, a gente só vai clicar, executar e clicar em install. Pronto, pessoal, ele fez a instalação e a gente só vai clicar aqui para desmarcar para ver as notas de release e tal, que não precisamos ver isso agora. E vamos clicar aqui Run Spec. Ele executou o programa, está aqui o nosso programinha bonitinho. Vou aumentar a tela para ficar mais fácil para a gente. Tá? Pessoal, ele tem todas as informações aqui do seu PC. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar isso em português para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá bom? Então a gente vai vir aqui em View, Options, Linguagem, a gente vai colocar português. Brasil, português do Brasil, tá bom? Ok. E pronto, agora está tudo em português. Tá, então vamos lá, pessoal. Aqui ele está falando para a gente qual que é o sistema operacional que a gente está utilizando, que é o Windows 10 Pro, ou seja, o profissional, no meu caso, 64 bits. Qual CPU que é a minha? Eu tenho um processador Intel i7 2600 3.4 GHz. E a temperatura dele está em 94 graus. E a tecnologia que é muito importante também quando você vai comprar um processador ou quando você vai especificar um processador. Aqui ele me mostra quanto eu tenho de memória RAM, eu tenho 16 GB, DDR3 e 686 MHz. Essa informação serve para quê? Quando você de repente fala assim, olha, eu quero aumentar o número de memória RAM do meu micro, do meu notebook, do meu PC. Então, se você usar memória DDR3, você não vai conseguir usar DDR4 e vice-versa, tá? Então, essa aqui é uma boa informação para quando você vai fazer um upgrade no seu micro. Então, quando você for colocar mais memória no seu micro, você pode verificar aqui qual tipo de memória que você está utilizando, tá? Aqui ele está me mostrando qual é a minha placa de vídeo, tá? A temperatura, inclusive, da placa de vídeo. Então, eu tenho uma NVIDIA GeForce 1650, que é uma aceleradora gráfica, né? E aqui os meus HDs, tá? Então eu tenho todos os meus HDs, a temperatura dos meus HDs, qual tipo de HD que é. Então eu tenho um HD de 447 GB ou 500 GB, né? Arredondando, Kingston, que é um SATA 2, um SSD ele marca aqui. Ou seja, um HD SSD ele é muito mais rápido que qualquer SSD hoje no mercado, tá? E aí eu tenho outros HDs, tá? Só para vocês terem uma ideia.
Aqui ele tem os drivers da placa de som. Se você tiver uma placa de som, ele vai colocar a placa específica. No meu caso, eu tenho uma placa de som Sound Blaster. Mas se você tivesse uma placa de som onboard, ele mostraria também qual o modelo da sua placa onboard. Então, só com essas informações aqui, falta uma aqui, pessoal. A placa-mãe, eu tenho uma placa-mãe ASUS, a P8P67. Então, com essa informação, você consegue saber até qual processador ela consegue usar, tá? Então, você, com essas informações aqui, você já consegue dar um upgrade enorme no seu PC, se você quiser. Então, por exemplo, você viu uma promoção por aí de memória, fala, puxa, deixa eu ver se eu posso usar essa memória. Ou um processador, sei lá, você quer colocar um novo processador no micro, deixa eu ver se se a minha placa-mãe suporta esse processador. Então você consegue ter essas informações aqui, fica muito mais fácil para você poder fazer um upgrade no seu PC. Aqui na parte de network, se a gente clicar, você consegue saber inclusive qual o IP da sua máquina, que é uma coisa que normalmente as pessoas perguntam para a gente não sabe, né? Então você está num suporte técnico, a pessoa quer conectar na sua máquina para te dar um suporte técnico, muitas vezes ela te pergunta o IP da sua máquina e você não fica difícil de saber, né? Então aqui você consegue saber que esse é o seu IP, né? O seu endereço, né? O IP nada mais, nada menos é que é o seu endereço do seu micro na web, tá? É como se fosse o endereço da sua casa, só que é uma porção de números, né? Então aqui ele fala também qual que é o adaptador de rede que você vai estar utilizando. No meu caso eu estou usando um D-Link. Tá, então, você tem várias informações aqui que, de repente, se você precisa de um suporte, para que você tenha um suporte, você consegue ter aqui essas informações. Por exemplo, você liga para a NET, para a Vivo, enfim, para te darem um suporte que a sua internet está lenta, ou alguma coisa assim, eles podem te perguntar alguma informação, qual que é a sua placa de rede, qual que é o seu IP. Então você tem todas essas informações aqui e você pode passar essa informação rapidamente para o técnico para ele poder te dar um suporte. É bem legal esse aplicativo, esse software, para você poder ter todas as informações que ficam, entre aspas, jogadas por aí, tudo num lugar só. Então, isso é bem legal. Eu espero que vocês gostem. É bem simples, né? E bem prático. Aqui no menu lateral você consegue ter mais detalhes de cada um, né? Ou se você clicar mesmo aqui em cada um deles, você vai ter mais informações. Então, por exemplo, na placa-mãe, olha, você tem todas as informações da placa-mãe, né? Se eu clicar aqui na CPU, eu tenho todas as informações da minha CPU. Então, olha, o processador, quantidade de núcleos, que tecnologia que quantos núcleos são, a velocidade de cada núcleo, a temperatura de cada um, tá? São informações muito importantes, né? Então, quando você vai realmente fazer um upgrade no seu micro, tudo isso aqui vai te dar a informação que você precisa. De repente, olha, eu quero um i7 de última geração. Então você vai vir aqui, olha, essa placa ela aceita o processador de última geração. É só você pegar o modelo dela e pesquisar na internet, que você vai saber quais os processadores que essa placa utiliza, por exemplo, né? Então, fica muito mais fácil e prático para você saber o que você precisa fazer. Então, quando você vai fazer um upgrade no seu PC, você consegue estimar qual vai ser o gasto total no seu upgrade, né? Porque trocar um processador não é simplesmente ir lá e trocar o processador. Você precisa ver se a sua placa-mãe aceita aquele processador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo.
Não é um aplicativo só para você utilizar para fazer upgrade no seu PC, é um aplicativo para você poder ter informações todas no mesmo lugar, né? Que são difíceis, às vezes, de ser encontradas, né? E você está aqui com elas todas no mesmo lugar. Como eu disse, no caso de um suporte da NET, da Vivo, enfim, qualquer suporte que você precise no seu PC, você tem as informações aqui para passar para o suporte sem problema nenhum, muito rápido e muito prático. Então é isso, mais uma vez peço para vocês, se inscrevam no canal se não se inscreveram ainda, clica no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhem o vídeo por aí, curtam o vídeo se gostaram, deixem os seus comentários. Se vocês querem que eu fale de alguma coisa, se vocês querem dar sugestão, deixem nos comentários, com certeza eu vou atender a todos que for possível, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima.